Olá pessoal, vamos à terceira aula aqui. Eu gostaria de agradecer quem chegou até aqui pela confiança e peço ajuda nesse projeto aí, que curta, compartilhe e também se inscreva no nosso canal para fortalecer, né? E para que eu possa continuar nesse projeto aí e gravar mais aulas, né? Falar agora sobre a acessoriedade e autonomia da lavagem de capitais. Aquela lei de 2012 que eu mencionei anteriormente, a lei 2683 de 2012, também trouxe outra importante alteração para dizer no artigo 2º, inciso 2 da lei, que o processo pelo crime de lavagem de dinheiro ele independe do processo e do julgamento das infrações penais antecedentes. Então, apesar de ser um crime acessório, ele é um crime autônomo em relação ao seu processo e julgamento. Vamos ler aqui o dispositivo, eu coloquei na tela. O processo e julgamento dos crimes previstos nessa lei independem do processo e julgamento nas infrações penais antecedentes, ainda que praticado em outro país, cabendo ao juiz competente para os crimes previstos nessa lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento. Então, mesmo que o crime antecedente ele esteja ocorrendo em outro processo, ele não precisa ocorrer juntamente com o crime antecedente, né? O crime de lavagem não necessariamente ele vai ocorrer juntamente com o processo do crime antecedente. É o juiz competente para julgar o crime de lavagem de capitais que vai decidir se o crime de lavagem de capitais vai ser julgado juntamente com a infração penal antecedente, conforme previsto aí no dispositivo legal. Sendo assim, embora seja um crime acessório, ele não necessita do processo de julgamento da infração penal antecedente. E, conforme já informado, pode ocorrer esse processo de julgamento em processos distintos. Não necessariamente vai ocorrer de maneira conjunta. E a infração penal antecedente, para que seja punida a lavagem, essa infração penal deve ser ao menos típica e ilícita, não precisa ser uma conduta culpável, não precisa se analisar os critérios de culpabilidade. Sendo a infração penal antecedente ao menos típica e ilícita, já pode-se processar o crime de lavagem de capitais, que decorre dessa infração penal anterior. Prosseguindo com outra alteração legislativa ocorrida no ano de 2012, ocorreu a inclusão do parágrafo 1º, no artigo 2º da Lei de Lavagem de Capitais, que dispõe que a denúncia deve ser instruída com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, ou seja, a denúncia pelo crime de lavagem de capitais, ela deve demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade da infração penal anterior. E ainda que o autor da infração penal antecedente seja isento de pena, desconhecido ou que esteja extinta a punibilidade dessa infração penal antecedente, pode ocorrer o processo e julgamento do crime de lavagem de capitais. Como informado anteriormente, a conduta anterior deve ser ao menos típica e ilícita, não sendo necessário analisar os elementos da culpabilidade. Por isso que, ainda que ausente ou desconhecido o autor da infração penal antecedente ou que ele seja isento de pena, pode ocorrer sim o processo e julgamento pelo crime de lavagem de capitais. E ainda que a infração penal esteja prescrita, a infração penal antecedente, é possível processar e julgar o crime de lavagem de capitais, pois o parágrafo 1º dispõe que, ainda que esteja extinta a punibilidade do crime antecedente, o crime de lavagem de capitais pode ser processado, julgado e o autor ser punido. Vamos falar um pouco aqui quanto aos sujeitos do crime de lavagem de capitais.
Quanto ao sujeito ativo, qualquer pessoa pode praticar a infração penal de lavagem de capitais. Trata-se de um crime comum, não sendo necessário nenhuma condição especial ali para a autoria deste delito. E em relação ao sujeito passivo do crime de lavagem de capitais, o sujeito passivo direto é a coletividade e de maneira indireta é o Estado, que é interessado em punir o autor dessas condutas. Em relação ao crime tipificado no artigo 1º da referida lei, é importante mencionar que trata-se de um tipo penal misto alternativo. Ou seja, um tipo misto alternativo é aquele que possui mais de um verbo possível para praticar-se o crime, mas não necessariamente todos os verbos têm que ser praticados. Praticado somente um dos verbos, já está configurado o crime. E conforme eu coloquei na tela, o artigo 1º da lei, as condutas, os verbos nucleares do tipo, da lei de lavagem de capitais, no seu artigo 1º, dispõe que seria ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização. Então, para praticar o crime de lavagem de capitais, deve-se praticar qualquer um desses dois verbos, ou ocultar ou dissimular. Eu até coloquei a explicação aqui, breve, dos dois verbos, né? Ocultar simplesmente é esconder a origem da coisa. Porém, é importante mencionar que a conduta de ocultar, por si só, não configura o crime de lavagem de capitais. Deve-se ocultar com um dolo, com a finalidade de trazer uma aparência lícita para o bem, para o direito ou para os valores. Como, por exemplo, vamos supor que o autor de uma conduta traficou drogas e recebeu o dinheiro dessa droga. E ele guarda o dinheiro da droga dentro de sua casa, debaixo do colchão. Ele está ocultando esse dinheiro que decorre do tráfico de drogas. Porém, essa simples ocultação do dinheiro embaixo do colchão não configura lavagem de capitais. Ele teria que ocultar com a finalidade de trazer uma aparência lícita para esse valor. A simples conduta de guardar o dinheiro debaixo do colchão ocultando não configura lavagem de capitais. Tem-se até o exemplo também da propina do dólar na cueca, né, ou nas meias, que o político recebe o dinheiro decorrente de corrupção passiva e ele esconde esse dinheiro nas suas vestes. Isso por si só não configura lavagem de dinheiro. Ele está ocultando ali os valores, mas ele não está tentando mascarar e trazer uma aparência lícita para esses valores. Então ele vai responder pelo crime de corrupção passiva normalmente, mas não vai responder pelo crime de lavagem de capitais, porque não ocorre o dolo necessário para configurar esse crime. E dissimular é uma ocultação com fraude, né? Que é a lavagem de capitais propriamente dita, né? Por exemplo, você introduzir esse dinheiro que adveio de crime dentro do, da contabilidade da empresa para dizer que aquele dinheiro adveio do lucro dessa empresa e não da atividade criminosa. Então você mascara ali a origem do dinheiro, dissimula e tenta trazer uma aparência lícita para esses valores, dizendo que é um lucro dessa empresa. E, segundo a lei de lavagem de capitais, é admitida a tentativa nesse tipo de crime. E ele remete às disposições do Código Penal, conforme demonstrado aí na tela, no artigo 1º, parágrafo 3º, e conforme dispõe o artigo 14 do Código Penal, a tentativa ocorre quando iniciada a execução, esse crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, sendo essa tentativa punida com a pena correspondente do crime, diminuída de 1 a 2/3. E na lei de lavagem de capitais temos algumas causas de aumento de pena. Foi até
objeto de alteração legislativa no ano de 2022, esse dispositivo. E o artigo 1º, parágrafo 4º da lei, joguei na tela para vocês, diz que a pena pode ser aumentada de 1 a 2/3 se os crimes forem praticados de forma reiterada, por intermédio de organização criminosa ou por meio da utilização de ativo virtual. Antigamente, previa já as causas de aumento de pena só pela forma reiterada e por intermédio de organização criminosa. E no ano de 2022 teve essa alteração legislativa para incluir também a utilização de ativo virtual como causa de aumento de pena também. Vamos falar um pouco agora sobre a causa de redução da pena prevista na lei e alguns benefícios previstos para o colaborador. O dispositivo legal ele expressamente dispõe que a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, e é facultado ao juiz deixar de aplicá-la ou substituí-la a qualquer tempo por pena restritiva de direitos se o colaborador, que é o autor, coautor ou partícipe do crime, ele colaborar espontaneamente com as autoridades, e ele deve prestar esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos demais autores, coautores ou partícipes do crime, ou a localização de bens, direitos ou valores que sejam objeto do crime. Ou seja, qualquer uma dessas condutas que ajude as autoridades na apuração dessas infrações penais, que no caso aqui é o crime de lavagem de capitais, o colaborador pode obter qualquer um desses benefícios, dependendo do grau de colaboração. E com o pacote anticrime também teve essa inclusão no artigo 1º, parágrafo 6º da lei, de que na apuração do crime de lavagem de capitais é possível a utilização das técnicas especiais de investigação de ação controlada e infiltração de agentes. Porém, a lei não trouxe a forma como deve ocorrer essa ação controlada ou infiltração de agentes, então usa-se por analogia a lei de organização criminosa, que traz de maneira detalhada como deve ocorrer essas técnicas especiais de investigação. Em relação ao elemento subjetivo para a punição do crime de lavagem de capitais, ela somente é punível a título de dolo, não sendo em nenhuma hipótese punida a título de culpa. E esse dolo pode ser tanto o dolo direto quanto o dolo eventual. E em relação à cegueira, teoria da cegueira deliberada, que já expliquei anteriormente, ela pode ser aplicada para punir o autor dessa conduta que utiliza-se dessa cegueira deliberada, no qual ele escolhe permanecer ignorante em relação ao crime de lavagem de capitais para alegar que não conhecia, que a proveniência desses bens, direitos ou valores eram de origem ilícita. Então, para que aplique-se o dolo eventual para o autor da conduta que alega essa cegueira deliberada, deve-se provar que ele tinha consciência da elevada possibilidade de que esses bens, direitos ou valores poderiam ser provenientes de infração penal, ou seja, deve-se ao menos ter essa suspeita, pelas vultosas quantias que lava esse dinheiro, e que o agente agiu de modo indiferente em relação a esse conhecimento, ou seja, ele preferiu manter-se ignorante e não verificar a possível origem ilícita desses valores. Então, por hoje é só, pessoal, nessa terceira aula, e espero vocês na próxima.